Olá pessoal, sejam bem-vindos à CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes da Unicatólica 2020, um ano diferente, né? Já não é tão novidade falar isso, mas lembro bem que um dia antes da questão, né, da Covid iniciar, fechamento, os primeiros decretos estaduais e tudo, em março ainda, a gente chegou a se reunir, a nova comissão, e pensou um ano bem diferente, um ano com datas comemorativas, um ano de fazer diferente no sentido de levar cada vez mais conhecimento para os integrantes, né, colaboradores, estudantes, o público interno da instituição. Mas não deu. Um ano muito complicado para todos, um ano de novidades que exigiam respostas rápidas, mas que graças a Deus estamos aqui. Obviamente que nem todos saíram ilesos, né? Alguém da sua família, algum outro familiar, infelizmente foi acometido por essa doença, a Covid-19, mas eu sou muito de tentar achar alguma coisa positiva, né? Essa questão de se reinventar, de trazer desafios, de ver que cada vez mais os cuidados individuais, coletivos, não só porque estamos na CIPAT, mas eles são necessários, eles se fazem necessários cada vez mais. Então é isso, pessoal, uma programação desta vez um pouco curta, sem aqueles brindes, sem aqueles momentos que tínhamos nos laboratórios, aqui via YouTube, né, para justamente ser acessível a todos, evitar aglomerações, né, aquilo que a gente já ouviu o ano todo, que logo a gente espere que o ano de 21, os primeiros meses, já nos dê outras condições de trabalho, né. Queria agradecer a todos que estiveram durante esse ano, principalmente aqueles com um trabalho interno, né. A gente passou tanto tempo, foi até pontuado na confraternização de final de ano, o quanto tempo a gente passou fora, e aqueles colaboradores que por algum motivo tiveram que ter a lida diária, ou a lida mensal, a lida semanal da manutenção do campus, né? O apoio da reitoria, que esse ano de 20, não que tenha sido difícil no sentido de falta de apoio, mas faltou perna, faltou esforço para a gente fazer em relação à CIPA. Mas gostaria de parabenizar também a todos que participaram e com o apoio da reitoria, o professor Carlos Eduardo de Recursos Humanos, né, que fizeram a diferença, né, na construção do plano de retomada, de todo aquele trabalho de deixar o campus apto para a retomada não só dos estágios, mas como das aulas. Obviamente que nem todas as aulas voltaram, devido também à questão do decreto estadual. Então, parabéns à reitoria pelo trabalho feito ao longo desse ano, difícil ano, que eu já falei várias vezes, e teremos a programação com demais palestras no dia de hoje e no dia de amanhã também, a programação tanto quanto mais curta, para poder fazer justamente frente ao momento, um momento de respostas rápidas, exigem respostas rápidas, mas que a gente possa fazer algo pensado, tá? Vamos lembrar dos eventos anteriores e lembrar desse evento, que certamente vai ficar marcado, essas informações dadas em casa, né? Vocês aí na casa de vocês, alguns colaboradores na instituição, eu como professor da instituição e presidente da CIPA, estou em casa desde março, né? Todas as aulas teóricas ministradas nos cursos foram feitas aqui dessa sala, tá bom? Então, pessoal, forte abraço, sigamos com a programação e até a próxima. Se cuidem. Olá, sou Marcelo Viana, médico assistente do time de resposta rápida de um hospital da rede privada aqui de Fortaleza, médico que trabalha com home care, assistência domiciliar na Unimed Fortaleza e em outros serviços de home care particular também na cidade de Fortaleza, especialista em medicina de família e comunidade pela Universidade Aberta do SUS por intermédio do PROVAB, né, o Programa de Valorização dos Profissionais de Assistência Básica, e atualmente pós-graduando em Cuidados Paliativos, que é o tratamento do paciente com doença crônica e sem perspectiva de cura. Então, a gente veio hoje a convite
falar um pouco sobre métodos preventivos, sobre a própria Covid-19 como um todo. Uma doença que está completando agora 1 ano de vida, né? E que vem causando muitos estragos e modificações nos estilos de vida de todos nós, tanto socialmente falando, quanto em cuidados de saúde. E nós temos que, apesar de ser uma doença que foi fartamente comentada, fartamente explanada, né, onde a gente viu vários panfletos, várias propagandas de televisão falando sobre a realidade da Covid-19 no Brasil e no mundo, ainda assim nós temos que sempre relembrar os cuidados básicos de prevenção e de tratamento também. Eu acho que é importante que a gente faça isso no sentido de fixar na memória, né, que a gente fala de tornar essa informação medular, que é aquela informação que eu consigo acessar facilmente na minha memória e ter um bom resultado se eu acessar essas informações e buscar me prevenir melhor, a mim, aos meus familiares e aos meus amigos e a minha empresa e no meu ambiente de trabalho como um todo. Então, falando da Covid-19, é uma doença viral, não é? E como toda doença viral vai causar sintomas muito inespecíficos, que a gente chama de sintomas sistêmicos ou gerais, e esses sintomas a gente pode pensar em dor de cabeça, a gente vai falar de dor no corpo, né, que é a mialgia, vai falar em dores articulares, que é a artralgia, e os famosos sintomas respiratórios, como tosse seca, uma dor discreta na garganta e muitas vezes pode causar alguma coriza nasal. Mas a Covid-19 ela se apresenta também com outras manifestações extrapulmonares, né? Que são o que nós chamamos de pródromos, né? Que são aqueles sinais mais precoces da Covid-19, tais como um desconforto abdominal, náusea e mal-estar, e também diarreia como um dos sintomas mais precoces gastrointestinais. Então, às vezes, o paciente manifestou apenas diarreia e um mal-estar. Aí você fala, mas tudo hoje é Covid também. A gente tem que entender que, como é uma doença viral, ela ataca vários órgãos e vários sistemas. O Covid necessariamente é uma doença respiratória, mas também tem manifestações no sangue, né, hematológicas, manifestações cardíacas, manifestações gastrointestinais, manifestações que nós falamos extrapulmonares. Então todos os órgãos podem ser acometidos. Mas de antemão nós temos que deixar em mente alguns sintomas clássicos, como dor de cabeça, dor no corpo, dor articular, tosse seca e febre. E principalmente também a indisposição física, né, que nós chamamos de adinamia ou inapetência. Então, de posse desse conhecimento, nós conseguimos já visualizar um panorama mais global, um panorama mais focado em identificar a doença. Isso é a busca do diagnóstico. E aí nós precisamos de algumas ideias para pensar em diagnóstico de Covid-19. Se nós temos sintomas entre o 4º e o 7º dias, eu tenho ali o primeiro dia de sintomas, você vai contar como aquele dia que você apresentou a dor de cabeça, a dor no corpo, a dor articular, ou qualquer outro sintoma inespecífico que lhe é diferente do seu padrão de saúde. Então aquele dia você vai contar como D1, ou o primeiro dia de doença. E aí você vai contar sempre assim. Dois intervalos importantes nós temos que considerar. Os 7 primeiros dias e os outros 7 dias últimos, né, que nós contamos em 14 dias a doença. Então, os 7 primeiros dias são os dias que nós chamamos de fase inflamatória da doença, é onde a doença vai se manifestar com maior intensidade. E aí nós temos um intervalo muito importante de saber, que é entre o 4º e o 7º dias. Esses dias, 4, 5, 6 e 7, é o dia mais específico onde a carga viral, a quantidade de vírus no organismo está muito elevada. E nós somos altamente infectantes nesse período, e é o melhor período para se realizar o SWAB, que é aquele examezinho que nós investigamos nariz e boca para identificar o vírus diretamente. Então, entre o 4º e o 7º dias é o SWAB nasal ou o RT-PCR, né? Que é o PCR em tempo real, para a gente identificar o vírus diretamente. Passados os 7 dias, a partir do 8º dia de doença até o 14º e depois dele, nós não vamos mais pensar em SWAB e nós vamos pensar em sorologia. E aí nós não estamos mais querendo identificar vírus, nós não estamos mais querendo achar o vírus no organismo necessariamente. Nós queremos achar a defesa do vírus, que são duas. Os 2 anticorpos principais, que são o IgG e o IgM. O IgG
quando positivo, diz pra gente que a gente teve contato com o vírus e está protegido do vírus. O IgM significa que nós estamos em contato com o vírus e que temos a doença em atividade. Então, quando eu recebo o resultado da sorologia, eu tenho que achar naquele papelzinho uma informação muito importante, que é IgG positivo e IgM negativo ou não reagente, dizendo que eu estou protegido da doença, eu já tive a doença e não tenho mais a doença em atividade. Então, IgM reagente IgG reagente e IgM não reagente é igual a estou imune. Quanto ao tratamento, nós temos que deixar uma ideia fixa na cabeça. Não existe um tratamento específico para a Covid. Existem protocolos internacionais que nós fazemos uso de acordo com o conhecimento que nós temos das medicações. Então, nós não temos um remédio que salva da Covid. Não existe essa possibilidade. Mas existem remédios que nos ajudam a tratar os sintomas da Covid, os estragos que o vírus consegue fazer. Seja ele um corticoide, seja ele um antibiótico, mesmo se tratando de vírus, nós associamos alguns antibióticos, apesar de ter alguns estudos ainda mostrando uma eficácia duvidosa, mas ainda assim nós fazemos uso desses protocolos que são internacionalmente aceitos para minimizar danos do vírus no organismo. E então nós não temos essa medicação específica, mas temos um combo, um protocolo de medicação que é feita no intuito de minimizar ou dirimir os sintomas no paciente. Quanto à profilaxia ou prevenção da Covid, nós temos que deixar bem claro que não existe um remédio que previne o Covid. Isso não existe. Eu vou tomar um remédio tal e esse remédio vai impedir de eu adquirir a doença. Isso não existe e nós temos que deixar isso bem claro. E os métodos de prevenção que nós conhecemos da Covid-19, né? Os dois principais e mais divulgados internacionalmente são o uso da máscara, né? Seja ela máscara cirúrgica, seja ela máscara N95, até mesmo a máscara de tecido em menor potência de defesa, mas que consegue ter um grande potencial de defesa, seja ela o uso da máscara ou ainda e principalmente a lavagem das mãos, não é? Se eu estou em ambiente domiciliar e no trabalho eu tenho acesso fácil à pia com água e sabão, eu vou usar esse artifício para me proteger. O sabão, ele destrói as camadas de gordura e o vírus da Covid-19, ele é revertido por uma capa de gordura. Então, se eu consigo tirar essa proteção do vírus, eu consigo danificar o vírus e assim inativá-lo. Então, é muito importante que se eu estiver em domicílio ou no trabalho, eu tenho acesso a uma pia com água e sabão, eu lave as mãos, não é? E o tempo de lavagem das mãos não é muito prolongado, mas que você faça movimentos, que existem panfletos em relação à segurança do trabalho que mostram esses movimentos, né? Que nós temos que fazer com as mãos para ter um processo de lavagem das mãos que seja adequado para protegermos dos vírus. Então, se eu tenho água e sabão, ideal. Não tenho água e sabão, o que é que eu vou fazer? Álcool 70%, seja o álcool líquido a 70%, ou álcool gel 70%. Qual a diferença de um e de outro? Nenhuma. Basicamente é que o álcool líquido ele evapora mais rápido, então você vai ter que reaplicar nas mãos mais vezes. E o álcool gel ele demora mais nas mãos, né? Então você teria menos reaplicações do álcool gel. Então esses são os dois detalhes importantes: o uso da máscara e lavagem das mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Tem outras medidas, obviamente, que também já foram amplamente explicadas, mas que nos cabe entendê-las quais são. Principalmente o distanciamento social, e essa que é a mais importante, que é evitar aglomerações. Nós temos que falar de aglomerações num momento muito delicado, que é as festas de fim de ano. Tanto Natal quanto o próprio Ano Novo, onde nós nos reunimos com as pessoas que gostamos. Eu tenho dito muito para os meus pacientes que nós gostamos muito de nos reunir com as pessoas que amamos. E se nós a amamos de verdade, nós vamos evitar nos reunirmos com elas, no intuito de minimizar o risco de infectar outras pessoas. Mas se falar, mas eu não estou sentindo nada, então não estou sentindo nada, então eu vou conseguir reunir minha mãe, minhas avós, minhas tias. Eu estou focando nas mães, nas avós, nas tias, porque eu quero falar desse grupo em específico, que é o grupo de risco, não é? Que são os pacientes acima de 60 anos, que têm comorbidades como hipertensão, diabetes, sobrepeso, doenças reumáticas, doenças vasculares, doenças cardíacas. Então, todos esses pacientes, ou essas pessoas,
elas têm que ser resguardadas do contato físico nesse período de pandemia. Então, evitando as aglomerações, mantendo o distanciamento social, a lavagem adequada das mãos, seja com água e sabão ou o uso do álcool 70%, nós estamos no caminho certo para evitar uma grande contaminação em massa. Isso já foi amplamente divulgado, mas precisa ser constantemente relembrado para que nós tenhamos a possibilidade de resguardar os nossos idosos e as pessoas com doenças que sejam comprometedoras ao desenvolvimento desfavorável da Covid-19. Eu espero que esse vídeo tenha sido elucidativo e qualquer dúvida que surja durante a apresentação do vídeo e que vocês queiram mandar algum e-mail para mim, eu vou deixar com a organização o e-mail necessário e eu responderei de prontidão assim que possível. Agradeço pelo convite e espero que esse vídeo seja de grande utilidade para todos vocês. Muito obrigado e se cuidem. Tudo bom? Tudo. Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. Uhum. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso gera. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque Olá pessoal, eu sou o Felipe, vice-presidente da CIPA, e um dos grandes desafios que a gente vem encontrando na atual pandemia do Covid-19 é o uso inadequado dos EPIs. E para isso eu estou aqui para mostrar como se usa adequadamente os EPIs e mostrar também como não usar. E antes de vocês perguntarem por que eu estou sem um dos principais EPIs, a máscara, é porque eu estou gravando um vídeo aqui no local fechado, sem aglomeração, sem ninguém. Estou só eu e vocês do outro lado da câmera. Então, bom, e para começar vamos falar um pouco da higienização das mãos. Bom, nunca esqueçam de passar o álcool em gel, hein? E nada de exagero na hora de passar o álcool em gel. O álcool em gel é para ser usado nas mãos corretamente. Bom, vamos lá ao uso correto do álcool em gel. É isso aí, nunca esqueça de usar o álcool em gel. E lembrando que a higienização das mãos pode ser com água e sabão também, o mesmo procedimento. Agora vamos falar um pouco de um dos principais, se não o principal EPI, o uso da máscara. E vamos começar mostrando o jeito incorreto de usar a máscara.
Bom, gente, vocês viram que esse não é o jeito correto de usar a máscara, né? Lembrando que a máscara tem que ser sempre usada. Deixa eu dizer aqui como é que vocês vão usar. Coloca uma orelha, passa para a outra. A máscara sempre tem que tampar nariz e boca e fechada nas laterais, certo? Então esse é o uso correto da máscara, desse EPI tão importante para todos vocês. Bom, gente, deixa eu tirar aqui a máscara um pouco para falar para vocês bem rapidinho. Eu fiz esse vídeo de um jeito cômico para levar vocês um pouco de humor, mas isso é muito importante que vocês levem a sério, certo? Isso é essencial para a segurança e a proteção de todos vocês. Então usem corretamente os EPIs de vocês. Obrigado.